Oi, meu nome é Luiz, você está me escutando? E eu quero falar hoje sobre vitimismo. Se você entrou aqui, eu acredito que muito provavelmente você já se pegou em alguma situação, digamos que complicada. E é muito mais fácil você acabar jogando a culpa para uma outra pessoa do que admitir o seu próprio erro. Por quê? Porque isso é normal do ser humano. Ninguém quer admitir o seu próprio erro. Ninguém quer mudar. Ou às vezes a mudança nem passa pela cabeça. Por quê? Porque nós já estamos tão condicionados a mas esse é meu jeito. Esse sou quem eu sou. Então por que eu vou mudar? Se as outras pessoas não gostam, quem tem que mudar são elas, ou elas saem da minha vida, eu não tenho nada a ver, eu sou eu. Mas não é bem assim. Recentemente eu tive uma situação em que ambas as partes, tanto eu quanto a outra pessoa, nós tivemos nossos erros, tá? Ninguém é vilão, ninguém é herói, nada. Ninguém é vítima, todo mundo tem culpa. Só que matutando isso na minha cabeça e pensando em como eu poderia ter feito melhor, o que eu poderia ter evitado, o que de melhor eu poderia ter feito, acaba que eu preferi olhar pra mim mesmo. A outra pessoa, ela olha para os próprios erros, eu não posso mudar ela, mas eu posso me mudar. Como? Revendo minhas atitudes, melhorando como pessoa, como ser humano, como companheiro, filho e o que mais você puder melhorar em você. E, cara, quando você começa a olhar pra si mesmo, você para de querer jogar a culpa pros outros. Porque você começa a notar que a maioria dos erros está em você. Como assim? Vamos supor que existe uma situação em que uma pessoa te xingou, tá? Você xinga ela de volta. Acaba a situação. Você vai dizer, normalmente um ser humano vai olhar e vai dizer, nossa, aquela pessoa me xingou, então eu me defendi, eu xinguei de volta. Mas vê que você começa falando da outra pessoa e não de si próprio. Mas foi ela quem começou, tudo bem? E você poderia ter encerrado ali. Mas você não, você preferiu retrucar. Você preferiu chegar aí, seu filho da... Você é um desgraça. Entende? E quando você para pra pensar numa situação como essa, você vê, poxa, eu poderia não ter xingado. Eu poderia ter feito de outra maneira. Por que eu xinguei de volta? Será que foi um descontrole emocional? Será que eu não tenho controle sobre a minha boca? Será que eu não tenho controle quando eu estou nessas situações que ferem o meu ego, ferem a minha pessoa, me colocam para baixo? Você começa a pensar isso e você começa a ver suas qualidades, seus defeitos. E à medida que você vai vendo isso, você quer melhorar. Você, poxa, eu tenho isso de qualidades e tenho isso de defeitos. Por que não fazer isso para mudar? Isso de qualidades e isso de defeitos. Você começa a tender a querer melhorar. E já tem um tempo que eu comecei a pensar dessa forma. E até quando as pessoas estão na culpa, eu prefiro olhar pra mim. Por quê? Porque eu sou o único culpado? Não, de maneira nenhuma. Ninguém nunca vai ser unicamente culpado. Sempre tem algo a mais, sabe? Só que eu prefiro olhar pra mim porque eu quero me aperfeiçoar. Porque eu quero melhorar. Porque eu não quero me colocar como vítima da história, coitado. Muita gente tem essa coisa de, poxa, eu quero que as pessoas me deem atenção, quero que fiquem do meu lado, por favor, olhem pra mim. Não, eu não quero isso. Eu quero ser um ser humano melhor a cada dia. E para eu ser melhor a cada dia, eu tenho que ver o que eu tô fazendo de errado, buscar formas de melhorar, e aí sim, dar o primeiro passo para melhorar. Talvez seja rápido, talvez seja demorado, eu não sei. Depende das questões que estiverem que eu preciso melhorar. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado e esperem mais vídeos. Não sei com que frequência, mas em breve terão mais. Com alguns temas que eu tenho em mente aqui. Ainda tenho que ver qual exatamente eu vou trazer como próximo. Mas é isso. Gostaram? Deixa o like, se inscrevam e comente aqui. Eu quero saber um pouco da opinião de vocês sobre esse tema e quem sabe a gente não começa um diálogo muito bacana e às vezes até alguém pode
ter uma outra perspectiva e acabar, né, trazendo um novo ponto de vista para você, para mim. Então é sempre muito bom. Valeu, até a próxima.